Muito bem, meus amigos, estamos aqui em mais um videozinho, então, mais uma aulinha da nossa revisão. Nós vamos falar hoje sobre o mercado de capitais. Eu estou fazendo essa revisão gravada porque a gente teve um problema hoje na internet. A Digníssima Vivo não sabe se vai voltar a internet até às 20 horas, que é a hora da nossa revisão. E como eu não quero te deixar na mão, eu sei que você que está estudando e vai fazer agora o Banest nesse final de semana, e você que está estudando, que vai fazer o Banco do Brasil na próxima semana, eu sei que para você é importante uma revisão bacana, eu sei que para você é importante manter esse ritmo, ou talvez você já tenha agendado, né, esse horáriozinho para estar aqui no canal, consultando essa revisão. Então, estou dando um jeito de gravar e vou postar de alguma forma para você, espero que eu consiga fazer isso até as 20 horas. Aqui embaixo vai ter descrição do vídeo com alguns links super importantes. Um deles é sobre uma apostila que você pode baixar com questões. Essa apostila está sendo corrigida e postada no canal, as questões, em torno de 10 horas da manhã, se não me engano. Beleza? Bora lá então para mais uma revisão. Falando sobre mercado de capitais. Primeira coisa que eu quero que você tenha em mente no mercado de capitais, eu vou trazer aqui o nosso quadro para a gente conversar um pouquinho, é sobre qual é a ideia, onde que esse cara entra, como é que esse cara começa. A primeira coisa que você tem que tentar imaginar aqui é que nós temos uma relação. Imagine uma relação que você já conhece, que é a relação bancária. Essa relação você já tem conhecimento, a gente conversou bastante sobre ela. Então você vai ter aqui uma pessoa que é a Su, lembra? A superavitária. Você vai ter aqui um banco atravessando a história. E aqui você vai ter um deficitário. Esse deficitário eu apontei para você como uma pessoa. Mas esse deficitário também pode ser, muitas vezes, uma empresa. Então aqui você pode ter o banco e aqui você pode ter uma empresa. E qual é a questão de ser uma empresa? Digamos, vamos colocar aqui, ó, que essa outra pessoa aqui é, por exemplo, uma empresa que recentemente não, mas eu acompanhei a abertura de capitais dela, a Positivo Informática. Então, aqui você tem a Positivo Informática. Você deve conhecer ali, Positivo Informática, trabalha com computadores, tem celulares agora e tal. Beleza. Você imagina essa empresa precisando de dinheiro. Quando você precisa de dinheiro, você pode fazer duas coisas. Tem duas opções. Uma é você ir atrás de um empréstimo. Quando você vai atrás de um empréstimo, na verdade você está indo atrás de uma dívida. E por uma dívida, você paga por uma dívida juros. E aquela pessoa que comprar a tua dívida vai estar correndo um risco. Que risco que ela vai estar correndo? Ela vai estar correndo um risco de crédito. Como assim um risco de crédito? Assim, ó. Digamos que você emita aqui uma... Digamos que antes de você emitir qualquer tipo de coisa, na relação bancária, essa pessoa colocou dinheiro no banco, num CDB. O banco pagou para essa pessoa aqui um único percentualzinho. Lembra que esse é o nosso exemplo? Só que quando o banco foi emprestar dinheiro para essa empresa, o banco cobrou, digamos que 5 percentuaizinhos. Cobrou 2 aqui, cobrou 3, cobrou 4, cobrou 5 percentuaizinhos. Foi isso que o banco cobrou dessa empresa quando essa empresa pediu dinheiro emprestado para o banco. E aí a empresa foi lá e efetuou o pagamento desses 5 percentuaizinhos aqui. Mas aí você imagina um problema aqui nessa relação, né? A empresa, ao olhar isso, ela vai pensar, poxa, olha que situação, né? Eu tô pegando um dinheiro emprestado aqui, mas eu sei que o custo desse dinheiro, o efetivo custo foi um único percentual para o banco. Foi isso que custou o dinheiro. Mas eu estou pagando 5 percentuais por esse dinheiro que custou apenas 1 percentual. E aí a empresa começa a pensar, poxa, como ia ser bom se eu pudesse atravessar essa relação
E se eu pudesse falar direto com esse cara aqui, ó, sem ter o banco no meio, que é quem está comendo esses percentuais todos, que é quem está deixando esse dinheiro muito caro para mim. É nesse momento que a gente vai sair do mercado financeiro. Isso aqui é o mercado financeiro. Como assim mercado financeiro? Isso aqui é aquele mercado que você conhece, que tem um banco no meio, captando de um lado e emprestando do outro. Nesse momento, abre-se uma outra realidade, que é um outro mercado. A empresa começa a se relacionar no chamado mercado de capitais. E eu acho legal que você entenda aqui, mercado de capitais. Acho legal que você entenda. Tá, mas e eu estava falando antes de ontem sobre sistema financeiro. Sim. Quando a gente pensa em sistema financeiro, você está pensando numa realidade que vai abarcar o mercado financeiro, vai abarcar o mercado de capitais, vai abarcar mercado creditício, mercado de câmbio. Isso vai ser o sistema financeiro nacional. Vai abarcar todas essas reflexões. O mercado de câmbio é você saindo do mercado financeiro para fazer um outro tipo de relação. No mercado financeiro, você vai ter essa empresa aqui, e essa empresa vai chegar e vai dizer o seguinte: poxa, ela vai começar a pensar, veja só a relação aqui, ó. Digamos que eu tenho essa empresa e digamos que essa empresa tenha um valor de 10 milhões. 10 milhões é o valor dessa empresa. E essa empresa, para fazer qualquer atividade que ela tem em mente, ela pensa que, poxa, como ia ser legal eu conseguir mais 3 milhões. Ou seja, ela quer 30% a mais de dinheiro do que ela realmente tem, do capital dela. Lembra que eu te falei que tem duas formas de conseguir esse dinheiro? Uma delas é você adquirindo uma dívida. Uma das formas de adquirir dívida é você pedindo dinheiro emprestado para o banco. Mas tem uma outra forma, que é você, ao invés de adquirir uma dívida, você captar com próprio capital. Você buscar esse dinheiro com capital próprio. O que significa buscar esse dinheiro com capital próprio? Basicamente, significa que ao invés de você pagar juros, você vai pagar lucro para o cara. E ao invés desse cara ter risco de crédito, de calote, esse cara vai ter uma coisa que chama-se de risco de mercado. Por que risco de mercado? Imagina que eu queira... Digamos que eu precise de 2 milhões por dando a letra. Eu posso chegar para você e pedir esses 2 milhões emprestado. E se você emprestar esse dinheiro para mim e eu não te pagar, isso é risco de crédito. É o risco de você tomar calote. Mas esse dinheiro que você me emprestou, eu vou estar pagando para você todo mês juros desse dinheiro. É uma dívida que eu tenho com você. Quando eu capto com o meu capital próprio, eu estou tornando você meu sócio. E se você é meu sócio, você não vai ganhar juros, você vai ganhar lucro. O lucro que a minha empresa rende. Parte do meu lucro, você vai ser meu sócio. E se você é meu sócio, por que o teu risco é de mercado? Porque o teu risco não é que eu não te pague, porque eu não te devo nada. O teu risco é que eu quebre. Na verdade, que nós quebremos, porque você vai iniciar comigo agora no negócio. Você vai ser o meu sócio. Então essa é a primeira relação. Aqui é uma outra história, uma história em que, ao invés de eu contrair uma dívida com você, o que eu estou fazendo é pegando esses 3 milhões que eu preciso, e se eu pedir para você entrar na sociedade pagando 3 milhões, provavelmente vai ser muito difícil, na verdade, você ter esse dinheiro na mão. É difícil uma única pessoa ter 3 milhões para dar num negócio assim.
Mas é muito mais fácil eu conseguir esse dinheiro se eu quebrar ele em vários pedacinhos. Digamos que eu quebro ele em vários pedacinhos com um valor menor. Qual o valor, Zander? Aí depende. Eu posso dizer, por exemplo, que o valor é R$20. R$20 é o preço de cada ação. O que é uma ação? Ação, eu não peguei parte do meu capital, que era 10, botei 3 milhões. Peguei meu capital, 3 milhões, dividi em vários pedaços para vender. Esses 3 milhões não é um dinheiro que vem do meu capital? É. Então a ação é a menor fração, o menor valor de um capital social. Isso é uma ação. E claro, você não compra uma ação, normalmente você compra um lote de ações. É assim que acontece normalmente. Bom, nessa relação aqui, primeiro eu vou ter que definir um preço então dessa história. E quando eu definir um preço, nós vamos chegar lá, o que vai acontecer? A partir do momento que eu defino um preço, eu vou para a seguinte relação. Eu vou, aqui do lado, tá a minha empresa. Vou botar aqui, ó, a Positivo. Pronto, Positivo. É a minha empresa. Agora eu sou dono da Positivo Informática. Pronto. Bom, uma forma é eu, como empresa, então eu quero abrir capital. Por que abrir? Porque eu tinha 10 milhões. Agora eu vou pegar 13 e vou abrir para quem quiser comprar poder comprar. Por isso a abertura de capital. Mas para eu abrir, fazer esse trabalho, eu vou precisar de alguém aqui para intermediar essa história. De alguém para fazer um meio de campo. De alguém para me assessorar. E quem é esse alguém que vai me assessorar aqui? Pode ser uma corretora de títulos e valores mobiliários. Pode ser uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Pode ser um banco com carteira de investimento. Esse banco com carteira de investimento pode ser um banco múltiplo. E qual é a relação desse cara? Esse cara não vai mais comprar de mim. Ele não está pegando dinheiro de alguém que colocou para ele e transferindo para mim, colocando uns juros em cima. Não é essa a ideia. O que ele vai fazer é, com base na carteira de clientes dele. Como assim carteira de cliente? Esses caras aqui, eles têm diversos clientes, diversas pessoas com dinheiro, querendo comprar ações, querendo fazer negócio. Aí, o que ele vai fazer é, ele vai apresentar essas ações para os clientes dele. Ele vai chegar e vai fazer nós vamos fazer um IPO, uma abertura de capital. Aí ele vai dizer, olha só, gente, aqui tem uma empresa muito legal, a empresa do Zander, que eles querem abrir capital. A ação vale R$20 cada ação, gente. Essas pessoas são clientes dessa corretora ou desse banco. Essas pessoas vão olhar e vão comentar o que você acha. Ah, é um negócio bom? Não é um negócio bom? Vai abrir capital? Elas vão ter assessoria da corretora delas, do banco delas de investimento. Olha, o negócio é um negócio muito bacana, é um negócio muito bom. Se o negócio é bom, elas vão dizer, beleza, já que o negócio é bom, já que o negócio é bacana, eu quero então. E o que significa ela dizer que eu quero? Significa ela dizer que, olha, eu vou pegar dinheiro então, cada um deles coloca o dinheiro aqui. E a corretora passa esse dinheiro para mim. E eu devolvo para essas pessoas, por meio, é claro, sempre passando pela corretora, essas ações. E isso aqui a gente chama de mercado primário. Por que mercado primário? Mercado primário pelo seguinte:
Percebe que essas ações não tinham dono. Elas eram todas minhas. Fazia parte do meu capital social. Aqui, lembra? Meu capital social, 10 milhões. Vou colocar aqui, ó. Meu capital social é 10 milhões. Eu peguei e coloquei, ó, 30 milhões para vender. Quer dizer, 3 milhões para vender. E no mercado primário, percebe que o dinheiro vem dessas pessoas e ele vai direto para a empresa. Tanto vai direto para a empresa que é muito legal. Quando acabar o IPO, essa empresa não valia 10? Valia. Ela não captou 3 milhões? Sim, esses 3 milhões que ela abriu aqui, ela captou. Então entraram mais 3 milhões. Então agora ela já não vale mais 10. Agora essa empresa vale 13 milhões. Por que 13 milhões? Porque ela já valia 10. Aí eu aceitei sócios e vendi pedaços da empresa por 3 milhões. Quando eu vendi o pedaço da empresa para que você entrasse como sócio, ela continuava valendo 10 milhões. O que eu vendi foi o direito de você se tornar sócio e poder participar, poder receber lucros. E esse direito que você me pagou aumentou o meu capital social, que antes era de 10 e agora é de 13. Essa é a primeira relação que vai acontecer, que é uma relação que nós vamos chamar da relação que vai acontecer no mercado primário. Mercado primário por quê? Porque é uma relação que vai direto da minha empresa com a pessoa que quer comprar. A pessoa que quer comprar passa o dinheiro direto para a minha empresa. Percebe que eu não falei de bolsa aqui. Eu não falei de balcão. Não tem bolsa aqui. O mercado primário, tanto que muitas vezes essa relação aqui, no mercado primário, esses caras aqui às vezes fazem o seguinte, uma grande empresa, né? Aí eu vou contratar uma corretora. Ela fala, velho, é muita gente, é muito dinheiro. Aí ela pega e faz tipo um consórcio. Essa empresa, essa corretora recebe alguma coisa, ela recebe uma comissão. Ela divide a comissão com outros parceiros para ter mais gente aqui do lado participando. Quanto mais gente, mais chance de vender as minhas ações. Mas como é que determina o preço dessas ações? Agora nós vamos começar a falar de alguns detalhes. Como é que vai acontecer esse preço das ações? Eu não falei que a primeira coisa que eu pensei quando eu fui abrir capital, empresa, vou botar aqui, ó, minha empresa, Positivo Informática, ó, não foi falar com uma corretora de títulos e valores mobiliários, ou então com um banco de investimento? Foi. Quando eu falei com esse banco de investimento, para determinar o preço da minha ação, percebe o seguinte, o total que eu quero é 3 milhões. 3 milhões é o que eu quero na minha mão. Agora, se eu vou receber isso em pedaços de 20 reais, em pedaços de 100 reais, e em um pedaço de 3 milhões de reais, na verdade, para mim, meio que tanto faz. O importante é que eu receba 3 milhões de reais, eu como empresa. Então, essa corretora aqui, o que ela vai fazer é o seguinte, ela vai consultar os seus clientes. Como assim consultar os seus clientes? Ela vai conversar com esses clientes para saber o quanto que eles acham que esse meu papel valeria. Então eles vão analisar, vão pensar, poxa, essa empresa, ela é uma empresa boa, é uma empresa que vai investir esse dinheiro em maquinário, é uma empresa que está com o seu produto sendo muito requisitado no mercado. Nossa, com certeza é um bom negócio. É legal fazer isso. Aí elas vão dizer, olha, eu acho que eu pagaria, esses clientes aqui da empresa, os clientes desses caras aqui, é que vão dizer, olha, eu pagaria 20 reais. Ah, eu pagaria 30 reais. Ah, eu pagaria 10 reais. Aí vão fazer uma média disso e vão passar para mim. Olha, o preço ideal que a gente acha que a tua ação deve custar é de 20 reais.
Isso é uma forma. Chama book building isso. É uma consulta. Uma consulta que eles fazem entre os clientes dele. Mas eu posso muito bem eu mesmo dizer, olha só, eu quero vender as minhas ações por R$20. Por quê? Porque eu decidi. Porque é assim que eu quero, essa é a minha vontade. Pode, não tem nenhum problema. Porque percebe que esse é o preço que eu estou dizendo que vai custar a minha ação para colocação no mercado primário. Ou seja, isso vai dizer para mim se eu vou colocar, por exemplo, 3 milhões de ações, cada uma valendo R$1, ou se eu vou colocar, sei lá, uma única ação valendo 3 milhões de reais, ou 2 ações, cada uma. Assim, um exemplo para você entender que tanto faz o que eu decida, o que vai impactar é que quanto maior for o valor da ação, menos ações eu vou vender. Menos o número, né? Porque se for uma única ação de 3 milhões de reais, é uma única de 3 milhões. Se for 3 milhões de ações, cada uma valendo R$1, no final, para mim, eu recebo os mesmos 3 milhões. Então essas são as duas formas que a gente tem de ter a definição do valor dessas ações. Aí, entrando um pouquinho mais no detalhe, quando eu sou uma empresa, vou pegar aqui um quadradinho bonitinho pra gente, ó. Quando eu sou uma empresa e quero abrir um pedaço do meu capital social, a primeira coisa que eu vou fazer, aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer, aqui pode ser 10, eu botei 10 bilhões aqui, mas tanto faz, 10 bilhões, 10 milhões. Eu vou seguir nos milhões, porque é como eu comecei o exemplo, né? 10 milhões, pronto. Aí eu fui lá e captei 3 milhões. 30% do meu capital social, foi isso que eu fiz. Bom, o que eu fiz? Eu fui lá e falei com um banco de investimento, com uma corretora de títulos e valores imobiliários, com uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. E esses caras aqui foram até a CVM. E na CVM eles registraram o que ia acontecer. Eles disseram, olha, o preço da ação CVM é tanto. Esse preço veio por meio de um book building, de uma pesquisa que a gente fez com os clientes. Ele vai colocar, por exemplo, gente, qual é o serviço que vocês estão contratando? Como assim? Essa corretora, ela tem vários tipos de serviço que ela pode solicitar, que ela pode oferecer. Essa corretora pode me oferecer um serviço. E aqui tem os nomes deles, você não precisa, só para a gente deixar mais completinho. Pode ser um melhor esforço, significa que esses caras aqui vão se esforçar ao máximo para vender as minhas ações. Pode ser o stand-by residual, significa que elas vão se esforçar ao máximo para vender os 3 milhões de reais em ações. E se por acaso vendam só 2 milhões, eles garantem para mim que o outro 1 milhão está vendido, nem que eles mesmos comprem. Isso aqui é meio que uma garantia de que, ó... Aliás, a garantia firme é uma garantia de que, bom, eu vou receber esse negócio. A garantia firme é firme. Coloquei para vender, eu vou receber os 3 milhões. Vendi 2 milhões, o restante a corretora distribui para mim. Esse stand-by residual, a ideia é a seguinte: eu vou fazer uma parte da venda em melhor esforço. E uma outra parte da venda, a parte residual, apenas a parte residual, eu vou trabalhar com algum tipo de garantia firme. Mas beleza, isso aqui são só detalhes dos tipos de serviço. Quero te dizer, o que é importante que isso fique gravado para você, é que esses caras vão contar para a CVM tudo o que é necessário para fazer a subscrição dessas ações. Por isso que eles se chamam agentes subscritores, agente underwriter, são os que subscrevem. Chegam aqui e falam, ó, tá aqui, cada uma da ação está subscrita. E quando fizer essa venda aqui no mercado primário, quando tiver essa venda aqui para os clientes dessa empresa, essas ações vão sair, inclusive com nome e sobrenome. As ações entram no mercado secundário sempre com dono. A ação, para ser negociada entre agentes, ela tem que ter dono.
É como uma criança, tem que ter um pai. Depois que entra no mercado secundário, a ação nunca mais vai ficar sem dono. No mercado primário, o dono dela é a própria empresa que está emitindo as ações. Depois que essas ações no mercado primário passam para um dono, que essas ações efetivamente vão ter um dono, alguém que responda por elas, nesse momento é que eu vou entrar no mercado secundário. Então esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele foi lá, tinha aqui uma corretora de títulos e valores mobiliários. Aqui do lado tem a minha empresa. A minha empresa. O que minha empresa fez? A minha empresa pagou comissão para a corretora pela venda. No melhor esforço é uma comissão. No stand-by residual é outra comissão. Na garantia firme a comissão é bem maior, porque é certeza que eu vou ter esse dinheiro. E esse cara aqui passou dinheiro para mim. E eu passei para ele as ações. Beleza, isso é mercado primário. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Agora tem uma outra coisa que vai acontecer aqui. Esse cara que comprou essa ação, ele vai ter que morrer com essa ação na mão agora? Não. Ele não vai morrer com essa ação na mão. Agora esse cara vem aqui e ele pode encontrar um outro carinha que esteja a fim de ser sócio da minha empresa também. Aí ele vai pensar, poxa, essa ação eu comprei por 20. Mas eu não quero mais essa ação que eu comprei por 20. Hoje está R$ 22 e eu quero vender essa ação de R$ 22. Aí esse cara vai atuar por meio de sempre uma corretora ou uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. Sempre vai operar com essa, ou com uma corretora, ou com uma distribuidora de títulos e valores imobiliários, sempre. Então esse cara aqui, ele vai chegar nessa corretora, do outro lado vai ter um outro cara que também tem a sua corretora, que não precisa ser a mesma. Vou botar até aqui, ele tem um banco de investimento. Ele está no home broker do Bradesco. Né? Um banco múltiplo com carteira de investimento. Essas ações podem ser que elas estejam na bolsa ou no mercado de balcão. Zander, o que vai definir? Quando eu fui abrir capital, esses caras disseram para a CVM o preço da ação, como foi definido o preço da ação, disseram se essa ação ia estar na bolsa ou no mercado de balcão, disseram inclusive se ela ia ter, qual era o nível de governança corporativa, que eu já vou falar com você sobre isso. Tudo foi dito aqui. Então aqui, ou essa ação está na bolsa, ou essa ação está no balcão. O que é bolsa e balcão? Qual é a diferença? A grande diferença é que a bolsa ela é muito maior. Tem muito mais gente e tem muito mais ações. Essa é a diferença. O balcão é para negócios menores, com não tanta garantia, não tanto prestígio as empresas de balcão. São para outros tipos de negócio. Negócios tem menor liquidez no mercado de balcão porque tem menos gente. Essa é uma boa opção. Claro que, mas e quando eu faço isso, quando eu faço essa relação aqui de balcão ou de bolsa, digamos que eu faça pela bolsa, vou deixar aqui, ó, fazer aqui, dar um zoom, ó, vou deixar pela bolsa, vou tirar isso aqui, ó, opa, vou colocar aqui balcão, vou botar um mais bonitinho aqui para não ficar tão ruim a leitura, né? Ó, eu tô com pressa, não é hora de colocar, mas só para ficar mais interessante a leitura, né? Ó. Beleza, tô com a bolsa e o balcão aqui do lado.
Digamos que eu tenha escolhido a bolsa. Quando eu fui abrir capital, eu escolhi que ia ser na bolsa. Então esse cara agora está com essas ações na bolsa. Essa pessoa vai, por meio da corretora de títulos e valores imobiliários, ela vai acessar a bolsa. E por meio disso, que esse cara também está ligado, vai acontecer essa troca. Esse cara vai trazer o dinheiro dele, vai colocar o dinheiro dele na mão desse investidor que comprou no mercado primário, e esse investidor vai dar a ação para esse outro investidor. Esse é o mercado secundário. O que eu acho importante que você entenda sobre o mercado secundário? Duas coisas. Primeira, o mercado secundário é quando a ação vai passar para um segundo dono. Secundário é segundo dono. Fica com isso em mente para você jamais confundir. Outra coisa que é importante que você saiba: a velocidade com que esse cara vai vender essa ação, percebe que é no mercado secundário que você consegue ter uma ideia de qual é o poder que essa ação tem de virar dinheiro. Por isso que se diz que no mercado secundário é onde se verifica a liquidez. É onde se realiza a liquidez das ações. Por quê? Porque é no mercado secundário aonde essas ações efetivamente vão se tornar dinheiro. E a bolsa faz isso de graça porque ela é super legal? Não, a bolsa cobra dos dois uma coisa que chama-se taxa de emolumento. Emolumento. É pouquinho, mas ela cobra. Então aqui eu pago para a bolsa, e aqui esse outro cara também paga para a bolsa a taxa de emolumento. Tá, mas e a bolsa então, ela faz a custódia desses títulos? Porque lembra que eu falei com você ontem? Tudo que você pensar está registrado em algum lugar. Então, por exemplo, se eu penso num título público federal, tá onde? Um título público federal está registrado, lembra? Na Selic. Então eu vou ter um cara aqui que vai ter o título público federal e um outro cara aqui que vai querer o título público federal, que tem dinheiro. Essa negociação acontece na Selic? Não. Mas a Selic é que faz a custódia do título e que garante que vai ter a liquidez do dinheiro. Se fosse um CDI, um CDB, sei lá, um CDI, alguma coisa assim, um papel de CDI, um papel de CDB, qualquer coisa, fica onde? Fica lá no CETIP. Nós vamos falar sobre isso. E a mesma coisa, vai rolar de uma pessoa para cá, o CETIP, de uma pessoa para lá, o dinheiro. E a CETIP está garantindo que isso existe. Se eu estivesse falando de cheque, de boleto, também. Você vai ter o Sistema Brasileiro de Pagamento, Sistema de Pagamento Brasileiro. A mesma coisa, que é o cara que vai garantir que tem registro do boleto, que vai garantir que existe ali o registro do cheque. Na verdade, o cheque vai ser uma outra história, tem a comp e tal, mas tudo bem. Só quero dizer que assim, tudo vai estar registrado em algum lugar. E as ações também têm que estar em algum lugar registrada. Não está registrada na CVM? Não, a CVM apenas tem a subscrição da ação. Mas tem um sistema, tipo Selic, tipo CETIP, que é o CBLC. Você pode encontrar na tua prova como CBLC, que é a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia. Mas você pode encontrar com outro nome. Por que com outro nome? Porque mudou o nome agora. Você pode encontrar como Câmara BMIF Bovespa de ações.
É a mesma coisa, só um nome que mudou. E aí que esse cara faz o mesmo papel. O papel desse cara é o mesmo. Ou seja, de um lado aqui, eu tenho alguém que quer comprar, que tem a ação, e do outro lado, eu tenho alguém com dinheiro. Esses dois caras precisam passar pela corretora de títulos e valores imobiliários, que é quem faz, vou botar aqui uma distribuidora de títulos e valores imobiliários, que é quem acessa a bolsa. E aí eles vêm aqui e fazem um negócio. Mas esse sistema é um sistema obviamente integrado, que é o sistema que faz essa garantia de que o dinheiro está aqui, vai ser pago, a ação está aqui, vai ser entregue. Bom, se fosse no mercado de balcão, Zander, seria a mesma lógica. A diferença, na verdade hoje a BMF era balcão, Bovespa era bolsa, hoje é uma coisa só, BMF e Bovespa. Ser uma coisa só não quer dizer que é um banzé, quer dizer que é uma coisa só no sentido de que há uma diferenciação, mas sobre a mesma sociedade. Essa é a ideia. Que é inclusive agora, né, parte da sociedade que vai fazer essa custódia desses títulos, dessas ações. Então, poxa, recapitulando tudo isso que a gente falou aqui, para ficar bem claro esse negócio de ações. Para que isso fique bem claro, qual é a moral então? Resumindo tudo, meu amigo, a coisa é assim, Aqui eu estou no mercado primário. No mercado primário, vamos dar uma aproximadinha aqui, Aqui eu estou no mercado primário. Opa. No mercado primário, eu tenho de um lado a empresa. Vou botar aqui uma empresa grande, bonita, A empresa, sabe que aqui é tipo Positivo Informática. Do outro lado, eu tenho pessoas que querem comprar. Isso aqui é o mercado primário. E aí, bom, tem que ter alguém que apresente essas pessoas, né? Não tem um serviço que é serviço para quem é solteiro? Eu quero conhecer pessoas, quero conhecer uma pessoa para casar, Zander. Tem serviços que fazem isso. Então, a distribuidora de títulos e valores imobiliários é essa pessoa que faz esse encontro amoroso. O encontro amoroso entre a empresa que está a fim de ter sócio e o sócio e a pessoa que está a fim de ser sócio de uma empresa e tem dinheiro para pagar. Isso é mercado primário. O que é importante que você lembre, tem dinheiro aqui indo no bolso da empresa. Se o capital dela era assim, depois da abertura de capital, o capital vai ficar assim, porque ela acrescentou dinheiro que não tinha. Legal, mercado primário. Eu falei de bolsa aqui? Não falei. Não tem bolsa aqui, não existe bolsa aqui. Aí outra coisa é o mercado secundário. O que é o mercado secundário? É essa pessoa que agora é uma pessoa feliz porque tem uma ação. Vou colocar na mão dela aqui, a ação, é o amor. Ela tem a ação na mão. Ela ganhou muitas ações, muitos coraçõezinhos, muitas ações. E essa pessoa precisa sempre do Cupido, que é a corretora de títulos e valores imobiliários. Só que agora essa pessoa quer transferir esse amor, é muito amor na vida dela, e ela quer transferir esse amor para outra pessoa. É muito amor aqui, mas eu estou precisando de dinheiro agora não preciso de amor não. Aí, nessa outra relação, vai haver a troca entre os agentes. As pessoas vão trocar entre si isso. E aí essa pessoa vai poder se desfazer não de todo o amor, se ela quiser, só de parte do amor, Me desfiz de parte do meu amor porque era muito amor. Fiquei com um pedacinho do amor.
vendeu algumas ações que ela tinha e conseguiu se capitalizar de dinheiro. Agora essa pessoa virou sócia dessa outra empresa. Isso aqui vai ser o nosso mercado secundário. E é por isso que no mercado secundário é aonde grava isso, ó. Atenção. No mercado secundário, acorda. É onde acontece a liquidez. O que é liquidez? É a capacidade de transformar esse trem todo aqui em dinheiro. De transformar esse amor em dinheiro. Isso é liquidez. Ok? Então tá explicado o mercado primário, tá explicado o mercado secundário. Para acontecer isso, essa venda, essa distribuição de amor, vai ter taxa? Sim, vai ter taxa para a corretora, taxa de corretagem. E no mercado secundário vai ter uma taxa para a bolsa, que é uma taxa de emolumento. Como é que eu defino o preço das ações aqui onde eu vou abrir elas? Ou eu decido por conta própria o preço das ações, ou esse cara me ajuda a definir qual é o preço. Até vou trocar aqui, não são ações, é amor, né? É amor. Eu que defino aqui o preço do amor, ou então a ação, a corretora fala, olha, essa tua... É legal que você divida esse teu capital em tantos, para ficar um valor menor, ou em tanto, para ficar um valor maior. Ok? Beleza. Isso aí chama-se book building. Legal. Tá, e essas ações que são vendidas, que são um risco de mercado, porque você virou sócio, você não vai ganhar juros. Atenção! Você não vai ganhar juros. Você vai ganhar lucro. O risco é de mercado. Se a empresa quebrar, você senta e chora. Por isso é renda variável. É por isso que você tem que lembrar disso. Porque você vai lembrar que aqui é renda variável. Aqui é inseguro. Conservador é o mercado financeiro, é lá. É emprestar para o banco, pegar do banco. Lá você sabe que lá é conservador. Lá tem garantia. Botou o dinheiro no CDB, garantia do fundo garantidor de crédito. Para o quê? Garantia de crédito para o risco de crédito. Aqui não tem garantia. Tá? Tá. As ações podem ser de dois tipos. Ações pode ser de dois tipos. Pode ser uma ação ordinária ou pode ser uma ação preferencial. Qual é a diferença? A ordinária é aquela que fala, é aquela que vota. A ordinária é escandalosa, ela vota. A preferencial é aquela que quer saber da grana, ela quer preferência da grana. É isso, a preferencial, na verdade, o que ela diz é isso. Olha, eu tenho uma preferência de receber os dividendos. Primeiro eu recebo, porque eu sou preferencial, mas eu não voto. Quietinho. As ações ordinárias votam. E quem é o dono da empresa? É quem tem o maior número de ações ordinárias. Esse é o acionista majoritário. Acionista majoritário. Quem é o acionista majoritário? Quem tem o maior número de ações. É quem vai ditar a regra aqui. Porque se é para onde ele for, na votação, todo mundo... Acabou. Ele é majoritário. É o que mais tem. Tá. As ações na bolsa tem que ter no mínimo, quando você abre o capital, no mínimo, 50% das ações que você abre tem que ser ordinária, tem que ter direito a voto, no mínimo. Abrir 3 milhões, no mínimo 1,5 milhão de reais das ações que eu vou dividir tem que ter direito a voto. E a preferencial, o máximo dela é 50%. Óbvio, né? Porque se o mínimo de uma é 50, o máximo da outra é 50, né? Mas tá beleza. Então isso são ações preferenciais e ações ordinárias. Não entendi bem esse negócio do majoritário. Digamos que eu tenho ações ordinárias. Eu tenho 20 ações ordinárias. Ok? Você ou qualquer pessoa ou na bolsa
tem, digamos que tem aqui, vamos botar melhor aqui, ó. Digamos que eu coloco aqui, ó, eu tenho 30, tá? Aí você tem 20 ordinárias e você comprou as outras 50 preferenciais. Caraca, Zander, então eu tenho 70% da empresa e você só tem 30. Sim, só tenho 30. Quem é que manda na empresa? Quem é majoritário? Eu sou majoritário. Majoritário é quem tem a maior parte das ações ordinárias. Ok? Acho que ficou claro agora. Seguindo, a gente pode falar agora um pouco sobre como é que funcionam os lucros. Como assim lucro? Por exemplo, você sabe que a ação ordinária, qual é a ideia? Uma ação é igual a um voto. Ok? E a preferencial? A preferencial não tem voto. O negócio da preferencial é dividendos. Dividendos. Muito bem. Bom, a minha empresa está indo muito bem, obrigado. E num decorrer do período ela vai ter lucro. Lucro. Ó. O que eu faço com esse lucro? No mínimo, 25% do lucro tem que ir para acionista. Tem que ser dividido entre os acionistas. E o restante pode ficar para a empresa. E aí, tá, nós vamos chegar no e aí. E aí, poxa, as ações preferenciais vão receber 10% a mais, pelo menos, do que as ações ordinárias. Mas e se por acaso, Zander, a minha empresa não der lucro? Pô, o ano foi ruim, impeachment da Dilma e tal, não deu lucro. E no outro ano foi o Temer. Pô, foi ruim pra caramba com o Temer também, não consegui dar lucro. E no outro ano, assumiu um outro presidente, seja ele qual for, eu também não consegui dar lucro. Se não tem lucro, não tem divisão de lucro, né? Tá. Mas percebe que as ações preferenciais, elas existem aqui para ter preferência de dividendo. Se você tá sem dar lucro para ela, esse cara aqui tá prejudicado. Por isso, ó, se ficar 3 anos sem dividendos, fiquei 3 anos sem distribuir dividendo. Bom, a partir de agora, a preferencial começa a votar. Sim, porque você ficou 3 anos sem receber, né? Então começou a votar. Mas André, se ficou 2 anos e meio sem receber e aí pagou no último ano, beleza, zero o prazo. Se ficar mais 3 anos, aí sim você pode votar. É assim que vai funcionar. Se zerou o prazo, zerou o prazo. Tá. Muito bem. Agora o que você pode me perguntar é o seguinte. O que a gente pode começar a falar agora é falar um pouquinho sobre um negócio chamado governança corporativa. É isso que a gente pode falar agora. Ou melhor, antes de falar da governança corporativa, olha só que legal. Eu te falei, vou pegar isso aqui e puxar para um outro lugar aqui, ó. Eu te falei que se a empresa der lucro, aqui ela está dando lucro, 25% eu tenho que passar para o acionista, não tem? Tem. 25% eu vou passar pro acionista. Então vamos aqui, ó. Peguei aqui, ó, um pedacinho disso, ó.
25%, bem generoso. Um chorinho, não tem chorinho. Passei pro acionista. Aí, aqui eles se mataram. Foi parte pro um, parte pro outro. Tá aqui, ó. Mas sobrou lucro ainda. Aqui tá os 25%. Já foi, ó. Já foi. Sobrou lucro ainda. O que eu vou fazer com esse lucro, eu, empresa? Ah, Isander, você que sabe. Sim, eu que sei, mas dependendo do que eu for fazer, vai ter uma relação com os acionistas. Não te esquece, eles são sócios da empresa. Claro. O que eu posso fazer com esse lucro? Uma coisa que eu posso fazer é pegar esse lucro aqui e colocar num banco. Num investimento qualquer. Coloco para investir. Só que se eu colocar num banco para investir, o banco vai me pagar o quê? Juros. Claro. Eu vou lá e coloco num CDB. O banco vai me pagar juros, não vai? Vai. Até vamos mudar a seta, que você está acostumado que a setinha vai para o outro lado, ó. Coloquei aqui no banco, ó. E o banco vai pagar juros para mim. Mas você percebe que isso vai fazer com que a minha empresa, quando eu for tirar esse lucro, ó, percebe que aqui eu vou ter, vou colocar em azulzinho aqui, ó. Esses juros vai ser aqui um pedacinho, ó. Esse é um pedacinho, é os juros que teve nessa operação. Que eu fiz com o lucro da empresa. Foi com o lucro da empresa que eu fiz esses jurinhos aqui, essa aplicação. Beleza? Tá. Beleza. Então agora eu tenho duas coisas para fazer. Uma das coisas que eu posso fazer, isso aqui, a gente pode chamar isso aqui de reserva de poupança. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Vou digitar aqui. Ó, isso aqui, ó, é uma reserva de poupança com capital próprio. O que eu faço com isso? Eu tenho duas opções. Deixa eu colocar um pouquinho para o lado aqui. Uma opção numa das opções eu posso incorporar no meu capital isso. Né? Esse lucro eu posso incorporar esse lucro ou colocar numa aplicação num banco. Se eu coloco numa aplicação no banco, o lucro está lá na reserva de poupança do capital próprio. Os juros que rende, ou eu reinvisto na poupança de capital próprio, ou eu vou incorporar ele. Para eu incorporar, eu posso, dar ações. Como assim dar ações, Ander? Eu pego esses juros e divido em vários pedacinhos. Vários pedacinhos. Proporcional ao número de acionistas que eu tenho. E divido entre eles. Lembrando, eu também sou acionista. Eu sou majoritário. Eu vou ganhar também. Isso tem um nome que são as ações filhotes. É quando uma ação dá filhote. Do nada você aparece com mais ações ali. A outra coisa que eu posso fazer é vender essas ações. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que vender e ter que dar uma preferência proporcional aos meus números de acionistas. Digamos que eu tenho um acionista que tem 10% da minha empresa. Esse acionista vai ter o direito de comprar 10% das ações novas. E ele pode comprar isso aqui, ou ele pode vender o direito de comprar essa ação. Ah, legal, Zander, eu tenho o direito de comprar, eu tenho 10% da tua empresa, eu sou acionista, já que o lucro que deu foi investido e esse investimento deu juros, e você quer vender as ações, eu tenho o direito de comprar 10% delas. Para que eu mantenha
a mesma proporção que eu tenho hoje de sócio. Eu tenho 10%, se eu comprar 10% do que você está vendendo, eu continuarei tendo 10% da empresa. Um valor maior, mas continuarei tendo o mesmo percentual como acionista. Mas eu posso dizer assim, não, legal, eu vou vender. O direito de alguém vir comprar 10% dessas ações novas que você está colocando para vender. Percebe que aqui, essa primeira venda, vai ser uma venda que vai ser de novo fechada. É só para acionista. Ela é fechadinha essa venda. Porque as ações são novas, não tem dono. Isso aqui é mercado primário de novo. A ideia é como se fosse mercado primário de novo. Eu estou vendendo para os meus acionistas, mas eles podem vender o direito de alguém entrar nisso e comprar. Eles não estão vendendo as ações que não são deles. Estão vendendo o direito de alguém comprar, porque não tem como comprar isso se não for acionista. A não ser que alguém compre o direito de comprar. Entendeu? Mas eu poderia, no lucro mesmo, não ter investido no banco. E aí, do lucro mesmo, ou eu ia gerar ações filhotes, ou eu ia colocar à venda. Poderia colocar à venda desse lucro que eu fiz investimento no banco, ou que eu fiz investimento em outro lugar qualquer. Não importa onde eu faço investimento. Desse investimento que eu fiz, dessa reserva que eu fiz, eu posso gerar qualquer uma dessas duas relações aqui. André, por que a empresa daria ações? Eu não estou entendendo por que ela faria isso. É simples, porque você abaixa do imposto de renda. Por dois motivos. Primeiro, se você doar, você vai abater o imposto de renda até a TJLP. Está doando para quem já é acionista proporcional. Outra coisa é que o acionista fica feliz com a empresa. Ele vai pensar duas vezes em vender a ação dele, porque está até dando filhote. E o que acontece quando alguém quer comprar algo e do outro lado, outra pessoa não quer vender esse algo? Oferta e procura, lembra? Oferta e procura. O valor aumenta um pouquinho. O valor fica um pouquinho maior. Então, nessa relação é o seguinte: deu lucro a empresa, você já é meu acionista. Eu coloquei esse lucro em algum investimento, rendeu uns juros. O que eu posso fazer com esses juros? Eu posso distribuir em forma de ações. São as ações filhotes. E para distribuir, eu vou ter que distribuir proporcionalmente. Se você tem 1% da empresa, você vai receber 1% desse valor. Se você tem 10%, vai receber 10%. Em relação às ações novas que eu estou gerando. Ou eu posso vender. Olha, você pode comprar aqui, ó. Mas se você não quiser comprar, você pode vender o direito de outra pessoa comprar isso. Porque o que você tem nisso é um direito de compra. E no mercado, nesse mercado de capitais, você também vende direitos. É como se fosse vender o ingresso para a festa. É uma festa. Quem participar da festa vai poder comprar alguma coisa. Você está vendendo o ingresso para alguém entrar e comprar. É isso que está acontecendo. Bom, dito isso, eu acho que eu preciso falar com você um pouco sobre governança corporativa. Qual é a ideia de governança corporativa? Governança corporativa é governar para a corporação. É isso que é governança corporativa, é governar para a corporação. A CVM, ela exige práticas de governança corporativa. Como assim, Zander? Assim, cara. A Petrobras, vou dar um exemplo da Petrobras, ela não é uma sociedade de economia mista? Ela tem ações à venda na bolsa? Tem. Por que era um grande problema quando a Dilma estrangulava o preço o preço da gasolina? Porque a empresa começava a ter prejuízo com isso. Se não tivesse nenhum tipo de corrupção na Petrobras, ela ainda assim estaria em maus lençóis. Porque ela começou a pagar para trabalhar. As coisas têm um custo.
E isso não é governar para a empresa, é governar para o governo. E é isso que... É por isso que eu lancei esse exemplo. Aos olhos de quem é sócio da Petrobras, vai pensar, meu, o que estão fazendo com o meu dinheiro? Estão estrangulando, a empresa está indo mal, daqui a pouco as ações vão cair, como de fato caíram. Caíram as ações. De uma hora para outra, o cara tinha R$1 bilhão na Petrobras, de uma hora para outra esse 1 bilhão virou 300 mil, 400 mil. É muita. É como você ter R$1.000 e do nada o teu R$1.000 fica valendo, sei lá, 300. É muita perda. A governança corporativa é um compromisso de que você vai governar para o bem da empresa. É isso. Por que as empresas aderem à governança corporativa? Que são práticas. Práticas que vão além do que a lei exige. Então, digamos que assim, você já ouviu falar que as empresas têm o tal do ISO 9001, ISO 9002? Aí você tem ISOs que são tipo assim, é para você cuidar da manutenção das coisas, um ISO ecológico. Governança corporativa é você ir além do que a lei fala. Tipo, para você ganhar o ISO, a governança corporativa, você não vai fazer só o que a lei pede, você vai fazer mais. E isso atrai acionistas, porque ele vai ver que você tem um nível de comprometimento com a empresa que ele se sente seguro, ele vai pensar, cara, essa empresa aqui vai trabalhar bem. Eu não vou perder dinheiro. E a governança corporativa tem níveis. Tem o nível 1, tem o nível 2, tem o nível 3 de governança corporativa. São níveis. Como assim? É como se... é bem isso. O 1 vai dizer que você tem que fazer um monte de coisa. O 2 vai dizer que você faz esse monte de coisa e faz mais coisas. O 3, cara, eu faço tudo. O 3 é o cara. O 3 é o mestre, é o Mr. Miyagi aqui, é o Super Saiyajin, o 3. Ele faz tudo e mais um pouco. Por exemplo, no 1 vai dizer para você que você tem que manter, por exemplo, sempre 25% das ações da empresa sempre tem que estar na bolsa. Sempre. No mínimo 25% das ações da empresa estão na bolsa. No mínimo 25% da empresa pertence a outras pessoas. Há pessoas que estão ali com ações vendendo e comprando na bolsa. O nível 2 vai dizer que isso é verdade e além disso tem que ter um negócio chamado tag along. O que significa tag along? Tag along significa dizer o seguinte, olha, o acionista majoritário, o dono da empresa, fala assim, olha, eu sou o majoritário. Se alguém quiser comprar o controle da empresa, eu sou o majoritário. Tipo aqui, o que eu te mostrei aqui, ó. Aqui, ó. Se alguém quiser comprar o controle dessa empresa aqui, ó, ela vai ter que comprar os meus 30% para mandar na empresa. Não adianta comprar tudo que você tem, porque os 30% que eu tenho é que mandam na empresa. Porque é de ordinária, por exemplo. Então esse cara que quer ter o controle da empresa, ele vai fazer a maior proposta, ele vai fazer a proposta para mim. E para eu vender, vai ter que ser uma coisa muito acima do mercado, porque senão eu não venderia. Senão eu colocaria a venda na bolsa, porque se eu pegar as minhas ações e colocar a venda na bolsa, vai vender rápido? Claro, porque a bolsa tem uma boa liquidez. Se eu não coloquei para vender, é porque eu não quero vender. Eu, majoritário. O tag along é dizer o seguinte para os sócios, olha, eu, majoritário, se alguém me fizer uma boa proposta, uma proposta que eu julgue que vale a pena, por exemplo, cada ação está valendo R$20 agora. O cara chega para mim e fala, Zander, eu quero controlar essa empresa, eu estou comprando de você
por R$ 27,00 as ações. É acima do mercado que ele está oferecendo. O tag along, eu estou dizendo o seguinte: se alguém me oferecer isso, eu vou obrigar ela a oferecer o mesmo para você, que é acionista minoritário. Mas no nível 2 vai oferecer apenas para quem tem ação ordinária. Não vai oferecer para quem tem ação preferencial. E no nível 3, no Super Saiyajin só existe ação ordinária. Não existe ação preferencial no nível 3. O nível 3 de governança corporativa, você vai dizer para a CVM qual o teu nível de governança corporativa. Você vai dizer aqui, ó, quando for abrir o teu capital, ó. Cadê a CVM? Tá aqui, ó. Quando eu vou abrir o capital, aqui eu vou dizer para a CVM, CVM, o meu nível de governança corporativa é nível 2. É nível 2, então 50% da empresa é de ordinária e 50% de preferencial. Pode ser? Pode. Mas se ela disser o seguinte, é nível 3, sempre quando uma empresa tem nível 3 de governança corporativa, você chama ela inclusive de um nome diferente. Você diz que isso aqui é um novo mercado. Por que um novo mercado? Porque é um mercado em que todos têm direito a voto. E se todo mundo tem direito a voto e só existe ações preferenciais aqui nessa empresa do nível 3, se só existe ação preferencial, então aqui a gente diz que tem 100% de tag along. 100% de tag along. Por quê? Porque aqui todas as ações são protegidas por essa cláusula que vai dizer o seguinte: olha, eu majoritário, se alguém me oferecer um valor para adquirir o controle das ações, eu me comprometo a fazer com que essa proposta chegue a você, acionista minoritário, na mesma proporção. É isso. Isso é o tal do tag along. Legal. Para finalizar aqui, para não ficar muito longa, duas coisas que eu quero te falar. Primeiro, como ocorre o pagamento dos dividendos? Pagamento dos dividendos. Não é legal isso? Ó? Pagamento dos dividendos quer dizer que a empresa teve lucro. Foi o lucro anual. Foi o lucro anual. Quando a empresa tem lucro, você sabe que assim, 25% tem que ir para o acionista. No mínimo. Não tem? Tem. Tá. Digamos que aqui, esses 25% quer dizer que vai ser R$1 por ação. Vai ser R$1 por ação. Se você tem uma ação, você vai ganhar R$1. Tem um lote com 1.000 ações, vai ganhar R$1.000. Tem 10 lotes, cada um com 100 ações, vai ganhar R$1.000. Significa dizer que você simplesmente, um belo dia, você vai dormir, no outro você vai acordar e vai ter na tua conta R$1 por ação. É isso. Mas quando isso acontece, a empresa, o que ela faz? O que ela precisa fazer? Ela precisa divulgar. Gente, dia tal vai ter pagamento de dividendo. Só que essa divulgação é aberta, não é só você que fica sabendo disso, é o mercado todo que fica sabendo. E vai ter um monte de gente que vai pensar assim, poxa, eu quero comprar essa ação. Essa ação agora está valendo R$20. Poxa, eu quero comprar a ação. Vai ter uma galera falando, poxa, que legal, eu tô afim dessa ação. Mas quem já tem a ação
vai pensar, cara, eu não vou vender essa ação agora, porque dia tal eu vou receber R$1 por ação. E quando tem muita gente querendo comprar e muita gente resistindo à venda, não querendo vender, isso é a regra de oferta e procura. E oferta e procura é o que manda no mercado de ações. Se tem muita gente querendo comprar porque vai render R$1 e muita gente não querendo vender porque vai render R$1, o preço da ação automaticamente sobe. No outro dia a ação já vai estar, por exemplo, R$21, subiu R$1. Por que a ação subiu R$1, Zander? Simples. Pela regrinha básica da economia, oferta e procura. Isso aqui é a mesma coisa que tomate. Você quer comprar tomate, todo mundo quer comprar, teve um problema na safra, vai ser mais caro o tomate. É isso. Mas no dia de pagar, olha que loucura, a ação está valendo 21. Está valendo 21 a ação. Aí, o que a empresa faz é baixar esse R$1 para tua conta. Isso aqui vai passar pela distribuidora de títulos e valores imobiliários, por exemplo, vai ir para o teu banco comercial, porque banco de investimento, banco comercial, se for um banco múltiplo, ele já tem as carteiras, né? E aí vai chegar em você o dinheiro. Importante isso, né? Não pensa que a corretora de títulos e valores imobiliários, que a distribuidora de títulos e valores imobiliários, que o banco de investimento circula dinheiro nele, não circula. Mas, Zander, você falou aqui em cima que quando acontece esse negócio, vem dinheiro para um, vem dinheiro para outro. Tá, só que esse dinheiro que a corretora paga para você vai ter que passar pelo teu banco comercial, né? Ela vai depositar na tua conta, no teu banco comercial. Você não vai sacar dela. Ela não tem caixa. Um banco de investimento é uma carteira para operar no mercado de capitais. Ele não faz saque. Não tem cheque especial. Aqui vai ser o teu banco, vai entrar o dinheiro na tua conta do teu banco e você vai sacar do teu banco. Sempre. Tá? Só para essa dúvida, vai que a pessoa pensa, você sai daqui pensando, nossa, então a distribuidora, eu vou lá no caixa com o meu cartão de crédito lá e passo. Não, não tem cartão em banco de investimento, em corretora de títulos, valores imobiliários, distribuidora de títulos e valores imobiliários. Em banco múltiplo, você tem o cartãozinho do banco comercial. É uma carteira. E o mesmo banco, como ele é múltiplo, ele também tem um outro CNPJ que é de investimento. E também tem um outro CNPJ que é de arrendamento mercantil, que é o que oferece leasing. E por isso o banco de investimento é um CNPJ com vários CNPJs grudados nele. Tá? Aí baixou esse R$1 para você, a ação voltou a valer 20. Olha que loucura. É isso. É assim que funciona. Baixou esse R$1, a ação voltou a valer 20. É isso. E para fechar, eu acho que assim, rapidinho. Você percebe que o valor da ação tem uma relação com a liquidez. O preço da ação tem uma relação com a liquidez. O que é liquidez? É a velocidade com que essa ação vira dinheiro. Mas também tem uma relação com um risco. Como assim, Zane? Já te explico. Digamos que eu tenho uma ação que o preço dela é muito caro. Tipo, cada ação custa R$100. Quer dizer que um lote mínimo dessa ação vai ser, sei lá, R$10.000 um lote mínimo. Não é todo mundo que tem R$10.000 para comprar essa ação. Então a velocidade para transformar em dinheiro é menor. Por que a velocidade para transformar em dinheiro é menor? Porque é mais cara a ação. E se eu tenho maior dificuldade de transformar ela em dinheiro, eu tenho maior risco. Claro, ela é muito cara. Eu tenho poucas ações, a quantidade é pequena.
Podia colocar até uma outra variável aqui. A quantidade de ações é pequena aqui. Opa. Ó, vou colocar aqui, ó. Vou colocar a variável quantidade. A quantidade de ações é pequena quando o valor é muito grande. Por exemplo, se eu abrir capital de 3 milhões, eu poderia ter 2 ações, cada ação valendo 1,5 milhões. Claro que esse aqui é um exemplo exagerado, mas eu poderia ter essas 3 milhões aqui dividido em 3 milhões de ações de R$1. R$1 cada ação. É mais fácil eu vender um lote de 1,5 milhão, achar alguém que tem 1,5 milhão para me dar, ou eu vender um lote que a R$1 cada ação vai ser um lote de 100. É mais fácil eu achar alguém para me dar 100 e comprar minhas ações, ou achar alguém para me dar 1,5 milhão? Você tem R$100 para me dar. 1,5 milhão talvez você não tenha. Não é? Portanto, quanto menor a quantidade, só 2 ações. Maior o preço, 1,5 milhão. Mais difícil de vender, menor a liquidez. E maior o risco de qualquer oscilação no mercado, eu perder muito dinheiro. Muito dinheiro. Quanto é 10% de 1,5 milhão? 10% de 1,5 milhão é 150 mil. Então, se a ação desvalorizar 10%, claro que isso não acontece e tal, né? 10% é muito, mas estou dando números altos para que você perceba. Se a ação desvalorizar 10%, eu perdi 150 mil reais assim, ó, da noite pro dia. Ok? Mas o contrário também é verdade, né? O contrário também é verdade. Se eu tenho um preço baixo das ações, se as ações são baratas, se o preço é baixo, a liquidez é muito grande. Porque aí eu posso me livrando aos poucos das ações, é baratinho, uma galera tem grana para me comprar isso. E é claro, se o preço é baixo, são muitas ações que eu tenho, né? Que nem aqui, ó, 3 milhões de ações, cada uma valendo R$1, ó. Cada uma vale R$1. São lotes de R$100. E o meu risco também é menor. Porque se cada ação vale R$1, se cada ação vale R$1, ó, e eu tiver uma perda de 10%, 10% de R$1 é 10 centavos. É muito percentual, mas o valor é menor. Por isso o risco é um pouco menor. Não só por isso, porque percentual é percentual, mas pelo fato de eu conseguir ter uma maior liquidez. A liquidez é que influencia no risco. E aí tem uma forma de eu, majoritário, lidar com essa relação, agrupando ações para que fiquem menos ações, o preço suba e a liquidez caia, porque eu quero menos liquidez naquele momento, ou diminuir ou aumentar o valor, aumentar a quantidade de ações para que o preço diminua e para que tenha mais giro, circule mais essas ações. E isso acontece por meio de uma ferramenta que a gente chama de split e de implit. O que é implit? Está dando uma ideia já de agrupamento. In é tá agrupando. É um grupamento da coisa. Então, agrupar. Como assim agrupar? Antes, vou colocar aqui o meu problema, ó. Antes eu tinha um problema aqui. Por exemplo, eu tinha uma ação que valia R$100. Aliás, eu tinha 10 ações e cada ação valia R$10.
Quando eu tinha 10 ações e cada ação valia R$10, o que eu tinha de quantidade? Poucas. Qual era o meu preço? Meu preço é alto. Meu preço é alto. E a minha liquidez? A minha liquidez é baixa, é mais difícil de lidar com isso. E o meu risco? Se eu tenho uma liquidez baixa, eu tenho um risco alto. Aí, o que eu pensei em fazer? Eu pensei, cara, eu vou mudar esse negócio. Não dá. O que eu resolvi fazer? Eu transformei isso aqui, aí em Plit, ó. Eu transformei isso aqui, eu agrupei. Foi isso que eu fiz. Eu resolvi pegar essas ações em que eu tinha 10 ações. Cada uma delas custava R$10, transformei em uma ação, quer dizer, vamos lá, transformei em uma ação de R$100. Aqui eu inverti para você, ó. Quando eu transformei em uma ação de R$100, eu transformei para essa relação aqui, ó. Antes a relação que eu tinha, claro, né, era a contrária. Se é R$10, tenho 10 ações de R$10, então eu tenho muitas ações. E o preço, qual é o preço? O preço é baixo, R$10 por ação é baixo. E qual é a liquidez? A liquidez é alta. E qual é o risco? O risco é baixo. Essa era a realidade que eu tinha aqui, ó. E aí eu pensei, cara, eu quero mudar a liquidez. Porque a economia está pedindo que eu tenha uma menor liquidez, assim assado, não sei. Defini essa estratégia e agrupei 10 ações, transformei em apenas uma ação. Porém, ao invés de ser 10 de R$10, é uma de R$100. Isso é agrupar. E o split, a relação é diferente. No split, eu tenho essa outra relação aqui, ó. Eu tenho essa outra relação no split. Eu tenho uma ação de R$100. Como eu tenho uma ação de R$100, eu tenho uma quantidade baixa, um preço alto e uma liquidez baixa. Quanto mais caro, menor a liquidez, né? E aí eu resolvo mudar isso. Vou colocar aqui, ó, para tentar deixar didático aqui, ó. Eu resolvo mudar. E eu transformo isso aqui em 10 ações, cada ação valendo... Vamos lá, melhor. Eu transformo isso aqui, ó, em 100 ações, para mudar um pouco, ó. Cada ação vai valer agora R$1. Eu aumentei a quantidade, nossa, eu aumentei muito a quantidade de ações. Antes eu tinha uma valendo 100, agora eu tenho 100 valendo 1. E o preço? O preço baixou dramaticamente. E a liquidez? Agora ficou fácil de vender as ações. E por isso o risco caiu. Agora percebe uma coisa, tanto num exemplo quanto no outro, não houve uma alteração no capital social do acionista. O acionista, ele tinha R$100 e ele permanece com R$100. Aqui também, ele tinha R$100 e ele permaneceu com R$100. Só mudou a relação de quantidade, mudou a relação de preço. Só isso que aconteceu. Então, a ação valorizou muito e, de repente, como ela ficou muito cara, porque a oferta e procura aumenta o preço, né? Ela ficou muito cara, eu resolvi baixar o preço aumentando o número de ações. Ou está muito barato, eu resolvi agrupar para deixar um pouco mais caro. Não mudei o capital social, ficou mais caro para se tornar sócio. Compreende? Mas isso é importante, grava isso, não altera o capital social, permite
mantém pro acionista o mesmo percentual do capital social. A CVM autoriza isso, óbvio, né? E tem um controlador que vai decidir isso. Normalmente esse controlador vai ser, óbvio, majoritário, né? E a partir daí os demais acionistas aceitarão isso ou não. Já ficou muito longa a revisão. Então, só para não dizer que não falei de flores, está muito tarde, inclusive, você vai receber meio atrasado essa revisão, viu? Ó, o que são os índices, Ander? Por exemplo, o Ibovespa. O que significa os índices? O Ibovespa é um índice que ele vai olhar assim, eu quero saber quais são as empresas responsáveis por 80% dos negócios. Quais são? Quais são essas empresas? E ele vai agrupar essas empresas. Ah, por exemplo, é a Petrobras. É o Bradesco. É a Vale. É a TAM. Sei lá. Normalmente isso aqui é em torno de 65 a umas 70 e pouca empresas. A bolsa vai ter umas 500. Mas são 60, 70 que são responsáveis por 80% da movimentação. São os mais quentes, né? Aí, vai ver o seguinte, nossa, a Petro, ela caiu 3%. Nossa, o Bradesco subiu 1%. A TAM subiu 0,5%. Ela vai fazer a média dessas empresas que somadas contribui com 80% do total de volume de negócios na bolsa. Ela vai fazer uma média no que aconteceu com essas empresas. E é aí que vai nascer o índice Bovespa. Isso é o índice Bovespa. Né? Que é o Ibovespa. É o entendimento sobre o que aconteceu com as empresas responsáveis por 80% do volume de negócios na bolsa. Tem vários índices. Tem, por exemplo, o índice que atua em cima da governança corporativa. Tem índices setoriais, por exemplo, índice de construção civil, o IMOB. Vai ter índices que vão avaliar 100 empresas, as 50 empresas que têm mais ações, enfim. Vão ter indicadores diferenciados aqui para que as pessoas possam mensurar os seus riscos. Fica por aí a nossa revisão de ações, mercado de capitais. Espero que você tenha gostado. Ah, detalhe, amanhã, na revisão de amanhã, eu vou abordar um detalhe da revisão de ontem, que eu acabei me distraindo e passei errado, mas já cortei essa partezinha do vídeo. Tá tudo certo, acho que agora com o vídeo de ontem. A gente se fala no próximo, é amanhã, é sábado, 14 horas. Por enquanto, um grande abraço e até a próxima. Bons estudos. Segue firme, segue forte, compartilha esse vídeo, dá like também no vídeo. E se você quer mais vídeos de revisão, ajuda a divulgar esse vídeo, porque eu estou fazendo isso aqui como uma experiência, para ver se você gosta de próximo de editais eu lançar uma revisão geral de algum assunto, de algum tópico, isso pode ir ampliando com o tempo. Você que vai dizer o que você acha. Por enquanto, um grande abraço e até a próxima.